durante o final ali do mestrado e tal, começaram-se já... Primeiro que veio o governo Bolsonaro, isso inviabilizou ali a carreira acadêmica, principalmente de humanas, na área de etnologia indígena. Então, isso foi bem... A gente não tinha recurso, né, dentro da universidade para a nossa área, a gente tinha dificuldade de ir até as aldeias, enfim, as terras indígenas. Era um período complicado. O mar não estava para peixe, para antropólogo e etnólogo indígena naquela época. Juntando com a pandemia, aí fechou tudo, desgraçou tudo. Nesse inteirinho, eu, terminando o mestrado, teria que tomar uma decisão. Enfrentar tudo isso, seguir minha carreira acadêmica com todo esse imbróglio aí, como alguns colegas fizeram bravamente, ou fazer outra coisa. Que seria essa outra coisa, né? Naquele momento, outras pessoas pesquisadoras e tal tinham essas mesmas dúvidas, né, sobre o que fazer, né? Nessa época a gente ajudei a fundar, né, um instituto de pesquisa, que é o IMOE, Instituto Mulheres e Economia, né, junto com um grupo ali de outras pesquisadoras. Olha que trabalho. E aí criamos o IMOE, que está em pleno vapor aí até hoje, ali em 2018, 2019. Já pensando ali um futuro que não fosse necessariamente na academia também, né? Pensando para outras formas da gente utilizar o conhecimento da antropologia, né? No mundo, para fazer outras coisas. E aí a gente tinha esse instituto com projetos tanto de pesquisa como culturais, e, enfim. Só que aí, para o terceiro setor, naquele momento também, o mar não estava para peixe. Né? O terceiro setor estava bem difícil a situação. E aí, pandemia piorou. Chegamos a trabalhar, a fazer projetos até para contribuir ali com outras parceiras nossas, enfim. E aí eu tive a ideia de, precisa fazer alguma coisa em São Carlos, né? Que o Instituto tem em São Carlos, a gente poderia... Falei, vou procurar coisas. Vou procurar. Na época eu fazia outros trabalhos de bico, enfim, bartender, degustadora de supermercado, fazia um monte de coisa pra pagar as contas ali, porque eu sabia que era um período que eu tinha de transição, porque eu ia fazer da minha vida, que eu já tinha decidido que eu não ia seguir o doutorado e minha carreira acadêmica. E aí eu marquei um dia na internet, procurei inovação, lugares, locais e tal, encontrei um lugar, que é um espaço de inovação daqui. E aí eu marquei uma tour nesse lugar, fui lá, e aí achei aquele lugar muito estranho, né? Não tinha nada a ver com o que eu fazia, as pessoas. Outro estilo. Tinha pessoas de perna de pau andando nesse lugar, tinham pessoas oferecendo drinks nesse lugar, tinham várias pessoas jovens para lá e para cá, e eu achei tudo muito estranho. Depois eu descobri que esse espaço de inovação era o aniversário de 2 anos desse lugar, que eu não sabia, que eu cheguei meio de cara. Caiu de paraquedas. De paraquedas. Né? E aí fui conversando com as pessoas, ninguém me deu muita moral ali naquele dia, né? Eu falava uma outra língua também, totalmente, né? Eu era totalmente outsider. E aí, conversando com o pessoal, tem gente aqui que trabalha com gênero, mulheres, né? A questão das mulheres e a tecnologia e tal. Eu tenho, né, na minha carreira essa preocupação e essa, não só a questão do feminino, né, mas as discussões de gênero, as relações de gênero, os impactos que as hierarquias têm, e são discussões mais teóricas, né? E aí a gente conhecia, e tinha uma pessoa lá, uma moça muito legal na época, a Alessandra, que a gente conversou, depois conheci ela, conheci outra. Vamos fazer uma startup? Aí eu falei, vamos. Olha isso. Não sabia fazer startup, não. Mas como é que faz isso aí? Como que é isso? Vamos. Eu sabia aprender, né? Sim. Estudar, aprender, fazer... E, assim, claro que eu já conhecia. A gente tem no grupo de pesquisa a área de antropologia da ciência da tecnologia, antropologia do algoritmo, trabalho sobre blockchain, antropologia, sobre todos os impactos, né, que essas grandes mudanças fazem, principalmente na economia, no modo de vida das pessoas, e no caso nosso, os modos de vida diferentes e que não estão ali tão conectados, né, com o objetivo ali do nosso capitalismo. Sim. E aí, uma hora dessas, vamos fazer, eu conheci uma pessoa que se tornou advisor, mentor e tal, que é de uma empresa de São Carlos, o Carlos Esquimida.
Essa pessoa foi a única que me deu uma moral, assim, falou, eu não sabia nem o que era B2B, B2C, não sabia nada. E aí ele, não, vamos fazer mentoria, né, esse negócio. Aí eu já fui ali como antropóloga, fazendo um campo ali, daquele novo espaço de ciência, tecnologia e inovação, e fui me entrosando. E aí nessa mentoria, nesses encontros, né, tudo online, e fazendo essa ideia de startup, que na época tinha a ver com dados e diversidade, equidade e inclusão, né, eu trazendo sempre aquela tentativa, né, como que a bagagem que eu construí até agora, de antropóloga e cientista social, Como transformar isso num produto, né? Pode se tornar serviço. algo que seja encaixado ali no mercado, que o mercado utilize. E tinha bastante coisa, fazendo muita pesquisa, benchmark, no mundo inteiro. Fui descobrindo, né, que antropólogos são contratados para muitas coisas, empresas, e principalmente fora do Brasil. O Brasil ainda está engatinhando nisso. Mas, e fui encontrando. Esse mentor disse, olha, por que você não faz um MBA? Aí eu, pronto, estudar é comigo. Eu, mas como? É para pagar e tal. Não, que eu faço? Ele dava aula no componente curricular lá desse MBA, né, que é bem interessante, Sim. o ITI da UFSCar, que junta pessoas de mercado que têm um know-how, né, de mercado, com professores e teóricos que também têm know-how nas áreas em comum e criam componentes. E aí eu estudei, entrei no MBA, fui pedir bolsa, né? Não tinha bolsa, mas eu falei, fui buscar uma bolsa e tal. E aí o coordenador, querido Rogério, falou, não, então tá bom, vamos te dar uma bolsa integral. E aí comecei. Grávida já Olha isso. da minha bebezinha, da minha primeira, Maia. E aí, beleza, vamos lá estudar e fazer startup. E saber como é que eu vou me arrumar aqui. Meses, pouquíssimo tempo depois, surge uma oportunidade que eu não ia ver em lugar nenhum, só vi no grupo do MBA, que foi a de um processo seletivo de agente de inovação do Sebrae. E aí, um edital, prova, falei, estudar, eu sei. É comigo mesmo. Estudar um negócio que eu Passar sei. na prova é Sim, comigo. vamos estudar. E aí veio todo o processo seletivo, pandemia, eu grávida, aí foi outra cidade a prova, maior rolê. E eu estudava na rede, porque eu tinha que ficar com as pernas assim, o pé assim, pra não enjoar. Olha isso. Estudei com muita ajuda do meu companheiro Eleazar, competidor de jiu-jitsu, meu querido. E aí passei no Sebrae, me tornei agente de inovação. Fiz uma capacitação maravilhosa, assim, o Sebrae ajudou a me formar na área de inovação e empresarial, assim, tem um papel muito importante. Foi a escola, uma das escolas, né? Foi o MBA, o Sebrae, eu comecei a trabalhar, salvei a lavoura, porque eu comecei a ganhar muitíssimo bem, que os ales que acham pouco não me ouçam, mas eu acho uma ótima remuneração. Como agente local de inovação, tinha um gestor massa, assim, então fui aprendendo, e aí eu já saí ali da questão da pandemia, grávida, sem trabalho, ia voltar para casa da minha família, na Bahia, ficar por lá, com tudo lá, até que as coisas, né, conseguisse galgar de novo os espaços da carreira. Mas não, consegui esse trabalho no Sebrae,